CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou a Juliana Prado, da CBN. Eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da 10ª temporada do podcast CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aqui você encontra dicas de carreira, gestão e negócios para inspirar-nos. Lembra que você pode nos ouvir e nos ver. O vídeo e o áudio desse episódio já estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Então, ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E o nosso convidado de hoje nasceu no interior de Minas Gerais, em uma família que valorizava a estabilidade do serviço público. Mas a sua trajetória seguiu um rumo bem diferente. Logo na faculdade, ele se mudou para o Rio de Janeiro para cursar Engenharia de Telecomunicações no Instituto Militar de Engenharia e também Administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambas as graduações foram feitas ao mesmo tempo e nessa época ele já pensava em seguir carreira em consultoria. Bom, ele chegou a trabalhar na BEM por 2 anos, na consultoria, mais um MBA em Harvard, vamos dizer assim, que mudou o rumo da sua história. Lá ele despertou para o empreendedorismo e fundou uma plataforma de compras coletivas que não vingou muito, mas a experiência abriu portas. Pouco depois ele foi chamado para o Groupon, onde se tornou co-CEO no Brasil. Em 2012, ele ingressou na Viva Real, uma plataforma de imóveis online. Ele começou como VP de vendas e chegou ao cargo de CEO, liderando a fusão com o Zap Imóveis e a criação do Grupo Zap, e comandou até a venda para a OLX em 2020. Bom, o ponto de virada veio no mesmo ano, quando ele ajudou a cofundar a Nômade, uma fintech que oferece conta internacional e acesso a investimentos no exterior. Em 2021, ele se tornou CEO da empresa, que soma 3,5 milhões de clientes, 7 bilhões de reais em ativos sob custódia e tem uma receita anual de 120 milhões de dólares e posição de caixa de 100 milhões de reais. Bom, ele comanda hoje mais de 500 colaboradores aí nos escritórios de São Paulo, Campinas e em breve também em Miami. E para falar sobre a trajetória e também o atual momento da carreira, a Estela e eu vamos conversar agora com o Lucas Vargas, que é CEO da Nômade. Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Estela e Juliana, é um prazer estar aqui com vocês. Lucas, eu quero começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre o início da sua trajetória. Você nasceu em Unai, que é lá no interior de Minas, né? E quando você tinha 13 anos, você se mudou de lá para estudar. Você foi sozinho ou você se mudou com a família? E eu queria também saber se já nessa época você pensava em seguir um rumo diferente dos seus pais, que tinham uma carreira aí como funcionários públicos, como a gente falou um pouquinho aqui na abertura do episódio. Legal, vocês destrincharam muito bem aí a história inteira. Então, essa ida de Minas para Brasília foi em parte com a família. Na verdade, os meus pais, ambos eram funcionários do Banco do Brasil e foram transferidos cada um para uma cidade diferente. Então, eram cidades, inclusive, menores que a minha, a Unai. E Brasília era uma cidade relativamente próxima e os meus tios, vários dos meus tios, de uma família bem grande, moravam lá. Então, fui morar com os meus tios e fazer ali o fim do primeiro grau e depois do segundo grau. Então, foi em parte com a família, mas não com os meus pais. Ainda estão juntos, enfim, se aposentaram, mas foi, de fato, um pouco diferente aí. A segunda pergunta em relação a que eu queria, era muito natural eu querer ser mais um funcionário do Banco do Brasil, porque não só meus pais, mas grande parte desses meus tios também fizeram carreira em Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros semelhantes. Então era muito natural que eu seguisse por esse caminho. Mas aí depois que começa a ir para a escola e começa a ver outras oportunidades, acabei desvirtuando. Uhum. Bom, você foi para o Rio de Janeiro, E você começou a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Conta aí pra gente, por que você decidiu, assim, cursar, foi engenharia, administração, Sim. você achava que eram complementares, o que você buscava ali?
Stella, na verdade, eu fui por falta de opção e por falta de conhecimento. Eu acabei fazendo esse vestibular para engenharia. Ah, primeiro eu me juntei ao Instituto Militar de Engenharia e estava lá durante o primeiro ano. Alguns dos meus amigos lá que tiveram essa ideia, que acaba sendo muito comum em quem faz curso preparatório, esses cursinhos, Uhum. vamos fazer vestibular. E acaba sendo, mesmo durante o primeiro ano da faculdade, um rito. O pessoal tem esse prazer aí, meio estranho, né? Mas era comum o pessoal fazer o vestibular para fazer umas provas nas faculdades. E fui chamado pelos meus colegas de faculdade de engenharia para fazer vestibular em administração ali, que era no campus do lado do Uhum. Instituto Militar de Engenharia. Então foi meio por acaso que Uhum. eu comecei a Aham. fazer administração. Fiz vestibular, passei, era um curso noturno, e aí resolvi começar o outro em paralelo. A verdade é que eu não era muito fã de engenharia ali, não tava muito engajado. E servia inclusive como uma alternativa. Se por acaso eu desengajar nesse curso de engenharia, fico com a administração aqui em paralelo. Então comecei a fazer administração, mas a verdade é que eu também não estava me encontrando naquele curso. Então fiquei meio frustrado nos dois, na engenharia e Aham. na administração. Então o início da carreira foi assim. Mas você chegou a terminar os dois? Terminei os dois. Teve um período aí de um ano que eu tranquei as duas faculdades para fazer uma experiência no exterior, fui fazer um intercâmbio. Na verdade, eu estava ali naquele momento de meio de faculdade que você está meio perdido, não sei se eu quero isso mesmo. Então, esse intercâmbio ajudou a dar uma pausa e recarregar as energias. Então, quando eu voltei, eu consegui terminar os dois. Me formei tanto em Uhum. engenharia quanto em administração. Esse intercâmbio foi Foi aonde? no México. Trabalhei na PricewaterhouseCoopers por um ano lá, como auditor. Ah, então Então, você foi já teve um primeiro contato aí com, né, essas consultorias e tal. exato, exatamente. Essas empresas, auditorias, consultorias, elas têm um modelo de trabalhar para o cliente em projetos curtos, períodos bem definidos. Então, parte da rotina e do estilo de trabalho, sim, é semelhante. O aspecto ali da auditoria acaba sendo bem mais técnico, né? Uhum, sim. Contábil. Mas sim, fui para o Mas já México. estava vendo ali como é que funcionava, né? Exatamente. Foi uma primeira experiência aí de trabalhar com clientes. E essa experiência fez você mudar, o rumo da sua carreira? Eu não sei se mudou, ela até aquele momento, eu acho que ela foi só um ponto nessa trajetória de que potencialmente eu já pensava no Uhum. início ali tanto do IME quanto da FRJ em seguir essa carreira de consultoria. Não por um grande sonho, mas porque acabava sendo muito natural naquele ambiente. As empresas de consultoria vão lá, recrutam, tem as feiras. Então eu me imaginava como em pós-graduação, seguir aquela carreira. Então foi uma forma de talvez testar, já experimentar naquele caminho. Eh, Tem vários aspectos muito diferentes. O fato de você estar no outro país, uma outra experiência cultural, não é e também super cedo na carreira, não é É. um grande, um grande modelo ali ou uma grande referência para o que vai ser a sua carreira depois que você se formar e ao Uhum. longo do tempo. Mas sim, acho que foi mais um ponto Mais nessa uma trilha. é. E Uhum. aí foi natural seguir para a carreira de consultoria depois que eu me formei. Bom, você ficou 2 anos, né, na Bem. Conta um pouquinho o que que era trabalhar numa consultoria global e o que que essa experiência como é que você, recebeu aí, esses anos, assim, você declarou já algumas coisas que você não era tão feliz com isso. Como é que foi esse caminho aí de consultoria? O que que te agregou, né, que você acha que você traz até hoje para o teu aspecto aí de liderança e o que que você não gostava e que te levou também a seguir um caminho diferente? Eu hoje, eu acho que com alguma maturidade, já quase 20 anos desde que eu cheguei lá, é mais fácil em retrospecto a gente entender o que que foi desafiador, né? Ou por que que em alguns momentos eu estava mais engajado, em outros menos. Tem um fator que é muito importante dessa experiência, que é eu sair de um curso de 5 anos num ambiente militar, com valores ali muito fortes e um comportamento, uma cultura muito forte, e me juntei a uma empresa, a primeira experiência profissional 100% ali. Então, o ambiente de onde eu vim era, de fato, um input nessa minha experiência. O que eu estou querendo dizer? Ah, na carreira de consultoria é muito esperado a proatividade,
a curiosidade. E em um ambiente acadêmico militar, eu estou juntando dois, né? A Aham. academia, eles têm um valor ali de hierarquia e disciplina muito forte. E é esperado que você não seja nada proativo. Fica aqui, você tem que parar e só fazer à medida que você é chamado para fazer qualquer coisa. Eu me lembro um exemplo, né? A gente tem atividades militares, desfile em 7 de setembro, esse tipo de coisa. Você entra no ônibus, vamos lá desfilar. Todo mundo entra no ônibus, na hora que chega o ônibus, ali no momento de todo mundo descer, parou o ônibus. Todo mundo fica quieto. Até que alguém fala, desembarcar. Aí você levanta. Então, você Entendi. nem sai do ônibus sem uma ordem. E na carreira de consultoria, especialmente no início ali, foi muito sofrido. E eu, Uhum, eu era, de fato, forjado nessa Uhum. cultura anterior. uhum. Então, hoje, em retrospecto, se eu não tivesse tido aquele ambiente acadêmico tão rígido, talvez eu tivesse navegado muito mais tranquilamente na consultoria. Então, teve alguns desses aspectos anteriores na minha formação que fizeram com que a minha carreira em consultoria fosse ainda mais intensa. Mas, dito isso, eu hoje também consigo me ver como uma pessoa muito mais focada na execução, na operação, e não nesse âmbito tão consultor, né, de estar de fora, de fazer recomendações, que é por vezes o que é esperado de um consultor. Então, hoje eu consigo ver que aquilo que me engaja, e não à toa eu saí de uma experiência empreendedora e emendei em outra, podendo ter escolhido outros caminhos. Então, hoje eu consigo me ver absolutamente engajado nesse estilo, nesse modelo de trabalho, nessa governança, muito próximo à linha de frente, na operação, e isso me deixa extremamente feliz, em flow. Quando eu volto lá em consultoria, não era esse Uhum. o escopo esperado do colaborador que estava ali. Agora, dito isso, para fechar aqui que eu estou desenvolvendo muito, quando você pergunta, Estela, o que que eu pude aprender, algumas coisas que ainda são muito presentes hoje em dia, acho que eu fui um analista, né? Eu não fui um gestor, eu não fui um sócio de uma empresa de consultoria. Os aspectos ali de que um analista desenvolve em um ambiente de consultoria associados a estrutura, planejamento, criar, né, um ferramental analítico de olhar o problema, uma questão financeira, uma questão de um projeto, de um produto, eh, e sendo específico em termos de ferramentas, um Excel e modelagem, aquilo ali foi um MBA saído da faculdade, foi incrível. E um outro aspecto que eu acredito que sigo desenvolvendo e que na nossa jornada empreendedora a gente vai desenvolvendo sempre, mas que foi uma grande semente, é a importância de comunicação. A forma como você Uhum. se comunica com os diferentes públicos, nos diferentes formatos, seja numa reunião de planejamento, na construção de um material para um público A, para um público B, em uma outra cerimônia. Esses aspectos que parecem tão transacionais, nossa, e tão burocráticos, eles fazem uma diferença tremenda. Em Uhum. consultoria, você tem ali o seu ambiente do seu time, aí você vai no cliente, aí você apresenta para um conselho. Esses aspectos ali, nesses 2 anos, me colocaram uma luz ali, assim, nossa, o quanto isso pode fazer diferença. E como empreendedor hoje, é fundamental a forma como eu comunico com investidores, em um ambiente de prestação de contas, em um momento de fazer uma captação, para dentro da empresa, com os clientes. Então, esse aspecto da comunicação, para mim era zero evidente até então, e lá foi quando me abriu os olhos e eu continuo achando assim fundamental para a gente construir uma carreira de sucesso a longo prazo. Uhum. Tem um momento da sua carreira que você resolveu fazer MBA em Harvard, né? O que que motivou você fazer esse curso e o que que isso significou aí para sua carreira, né, dali em diante? Legal. Então, ah, a verdade é que o curso de MBA lá fora é parte da carreira dos consultores. É muito comum você entrar logo depois da faculdade, da graduação, numa empresa de consultoria e ver que grande parte dos consultores toma 1 ou 2 anos para fazer esse curso full-time fora do Brasil. Uhum. É uma forma de se dedicar ao longo daquele período ali de forma muito intensa e fazer ah, capturar uma grande parte de conteúdos associados à gestão, seja em áreas mais específicas ou de forma generalista. Então você entra em consultoria por vezes já vendo aquilo como parte da sua carreira. Então, mais uma vez, até aqui, acho que tudo que eu estou falando não foi muito proativo, ou eu fui muito com o fluxo. Uhum. Eu demorei, eu acho.
Na verdade, quando chegar na Nômade, talvez foi a primeira vez que eu escolhi alguma coisa e que eu não fui empurrado. Uhum. Mas até então, a minha carreira, ela seguiu sendo um voo Uhum. com fluxo. Então, fazer um MBA foi voo com fluxo. Acho que a gente comentou, eu estava não muito feliz ali com aqueles, né, com o meu dia a dia como analista na carreira de consultoria. eh, e acho que a responsabilidade por eu não estar feliz era mais minha do que de qualquer outra pessoa. E o MBA, como ele é esse momento de pausa na experiência profissional, foi ótimo para eu abrir a cabeça para todas as possibilidades que podiam existir, né? Eu não tinha tido referências muito diferentes do que Banco do Brasil para minha Aham. família, e lá foi essa grande oportunidade de abrir a cabeça. E é aí que você despertou, né, como a gente comentou no começo, para o empreendedorismo. Sim, Conta aí a sua primeira experiência, como é que foi? Porque a gente sabe que empreendedorismo é acerto, erro, é fazer de novo, é exato. perseverança. Conta aí pra gente, como foi essa virada de chave aí? Claro, assim que você chega na faculdade, num mestrado lá fora, você, nos Estados Unidos, na Europa, em equivalentes ali, você tem uma exposição a um ambiente que vai muito além da academia. Eh, Você tem presença de investidores que estão ali buscando ideias, você tem ah, toda a parte de clubes, que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito forte, os clubes organizados pelos próprios alunos para discutir temas, para buscar oportunidades ao redor daqueles temas. Tem muito disso. E o ambiente estimula que você se aproveite o máximo possível daquilo. Você não consegue. Então, tem esses clubes, né, os alunos que têm interesse por fazer carreira em setor de hotelaria, e o pessoal se organiza. Os alunos asiáticos que têm interesse em explorar vinho. Assim, tem Uhum. tanta coisa que você não consegue fazer tudo. Então, isso te força a muito rapidamente procurar alguns possíveis caminhos onde você pode se dedicar. Acaba sendo as pessoas com quem você troca ideia, com quem você desenvolve vínculos, né, para além da faculdade. E por uma coincidência, talvez ali, eu fui exposto a esse grupo que trabalhava com e discutia e tinha interesse em empreendedorismo. Até então, no Brasil, esse tema de empreendedorismo, especialmente esse empreendedorismo que a gente vê muito hoje, com base de tecnologia, com investidores de capital de risco, chamados venture capital, naquela época no Brasil, eu cheguei lá no meio de 2009. Então não Não é que era era ainda. muito Uhum. presente. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, primeiro eu fiquei surpreso e despertou uma curiosidade. Falei, caramba, assim, mas eu nunca nem considerei fazer isso, eu nunca tive dinheiro, nem maturidade, nem experiência para fazer nada. Então foi super provocador. E aí comecei a me envolver nesses grupos de empreendedorismo, e foi ali que veio a primeira semente. Olha, é possível você estando aqui construir algo. Falei, mas com que dinheiro? Não, tem gente que investe. Mas com que experiência? Seu professor pode até te ajudar, mas com que tempo? Não, você pode inclusive pegar as matérias aqui, uma ou outra matéria, e usar o crédito dessa matéria para você construir o seu negócio. Eu falei, caramba, então é muito além do que só o estudo, as aulas. E então foi logo que eu cheguei, no meio de 2009, que eu tive essa primeira semente. E muito por acaso, vocês comentaram na abertura do Groupon, lá nos Estados Unidos, nesse meio de 2009, o Groupon estava muito em evidência. Uhum. Naturalmente, a indústria de tecnologia, empreendedorismo lá andando alguns anos ali na frente do que a gente tinha no Brasil. E o Groupon era um exemplo foi uma das empresas que cresceu mais rápido em um período de tempo muito curto. E aí, naquela discussão, a gente começou a pensar, será que não faz sentido fazer algo assim no Brasil? Uhum. E foi aí que a ideia começou. Essa foi a primeira ideia, a primeira experiência. Eu me juntei com uma brasileira que estava um ano à minha frente, ela ia se formar em um ano, curso de Uhum. 2 anos, e a gente decidiu fazer juntos ali essa loucura que é empreender. E aí a gente começou a construir o negócio, enfim, veio, Que foi era um assim que a gente negócio começou. parecido com esse do Groupon? Era um Era... clone, era É. exatamente o mesmo modelo, não. Mas não deu muito certo, né? É relativo, né, na Hum. verdade, não deu certo, porque se tiver acho que o dar certo, O que é dar certo o que é também. dar certo, mas enfim, claramente não deu certo, É. mas como experiência foi absolutamente válido. A gente,
foi contratando algumas pessoas. O modelo de negócio ele era bastante ah, com prós e contras. Ele tinha poucas barreiras de entrada. Era um site que hoje é cada vez mais fácil a gente fazer, naquela época também era relativamente simples você construir aquele modelo. E a questão financeira tinha um capital de giro negativo. Você pegava um restaurante, colocava naquele site, anunciava com um grande desconto. O pessoal comprava, gerava um certo caixa. E você tinha um modelo de pagamento para o estabelecimento comercial em 30, 60 dias. Então você gerava caixa. Se você crescesse, vendesse, você estava gerando caixa. Enquanto você estivesse crescendo, você poderia reinvestir. Tinha um risco de parar de crescer e aí falta caixa. Uhum. Mas ao longo daquele período, a gente foi lá, contratou algumas dezenas de pessoas, foi indo até que travou. E começaram a surgir muitos concorrentes ao mesmo tempo. E aí a gente começou a ficar, será que a gente consegue aqui? Agora a gente vai precisar de capital de fato, adicional, trazer investidores. A gente não conseguiu fazer nenhuma captação e aí nesse momento a gente decidiu fazer uma venda entre aspas. Na verdade a gente transferiu ali o nosso site, né, que se chamava Deu Samba, para um dos milhares de concorrentes. E aí eles assumiram a nossa operação e a gente fez um acordo financeiro no qual eles pagariam para a gente um percentual das vendas lá em X tempo. Então, foi essa experiência. Na verdade, a indústria como um todo sofreu, né? Hoje, acho que os grandes players nem estão mais presentes no Brasil. Então, acabou a indústria Mas inteira isso não te caindo. desanimou do empreendedorismo, né? Não. Na verdade, isso Essa foi a foi... grande história, né? Foi. Acho que foi a primeira vez ali que eu falei, caramba, posso ser feliz trabalhando em alguma coisa. E sim, isso me despertou essa semente. Falei assim, olha, isso eu gosto. Esse negócio operacional, mão na massa, são vários aspectos. Mas sim, isso foi a primeira vez que eu entendi, não, eu gosto é disso, acho que é isso que eu vou fazer. Isso te proporcionou a tua primeira experiência como CEO, né? Um cargo de liderança. Conta pra gente como é que foi isso aí. Bom, você comentou, acabei me juntando ao Groupon, inicialmente como um diretor comercial. O Groupon, que era justamente a inspiração para a empresa que eu tinha tido aqui no Brasil, era uma empresa que já era grande, na verdade. Inclusive, ela já tinha sido listada lá fora, né? Então, eu era um diretor comercial e tem uma cultura ali bastante característica de empresas que seguem esse modelo de chamado Venture Builder, que basicamente você pega um investidor que traz um monte de capital humano ali, gente... Não é só o dinheiro, ele traz também o expertise. traz ali. expertise e cria uma cultura de super crescimento. Era assim. Então, foi uma experiência muito rica para mim pessoalmente, jovem, assumindo essa responsabilidade em pouco tempo, assim, com pouca experiência, em uma indústria que crescia muito, mas que também sofria com muita bagunça, com uma concorrência muito forte, muito capital despejado na indústria, então isso cria uma pressão maior na execução. E aí acho que o aspecto mais interessante que eu tenho de experiência, que eu ainda levo comigo, era a importância da governança para você criar negócios mais sustentáveis. O fato de ser esse ambiente tão caótico, tão acelerado, na verdade fez com que a gente explorasse ali e expandisse esse negócio sem muitos pilares ali de cultura, sem ritos que pudessem criar uma cultura mais sólida, consistente. Então, talvez esse tenha sido ali, nossa, a governança é um negócio muito importante. É difícil até a gente definir, né, governança, processos de gestão, as cerimônias, os sistemas, mas o acelerado fez com que a gente deixasse pratinhos ali cair e talvez a gente devesse ter prestado mais atenção nesse processo de construção do negócio. E foi, enfim, uma experiência, para mim, naquele momento, absolutamente valiosa. Não era uma Você tinha quantos experiência... anos? Você falou que era jovem? Eu tinha 30 anos? 2011. Eu tinha 28 anos. Jovem. 28. Hoje eu tenho 41, quase 42. Ainda jovem. É sempre relativo, mas sim, foi uma experiência muito legal naquele momento. E como é que você foi parar lá na Viva Real? Então, Viva Real
foi uma tentativa de voltar para aquele tipo de experiência que eu tinha tido na faculdade, que era um empreendedor. O Groupon é uma empresa ali dessa indústria de tecnologia, com investidores por trás, mas a verdade é que, como eu comentei, já estava uma empresa já muito grande, o fundador americano, a empresa com sede nos Estados Unidos, então estava bem distante ali dessa parte do ecossistema. Eu estava tentando empreender, então estava falando com alguns investidores, estou aqui no Groupon, mas quero voltar a fazer aquilo que eu fiz, tenho algumas ideias, uns PowerPoints aqui, alguém quer bancar essa ideia? 2011, 12 ainda era um momento com a indústria de venture capital muito pequena, muito reduzida. Mas tinha um fundo, que é a Monax, que é um dos fundos líderes ainda hoje, eles já estavam presentes, e com eles eu conversava e eles falaram, não vamos investir nesse seu PowerPoint agora, essa ideia sua está só uma ideia. Mas a gente acabou de investir no Viva Real, que é uma startup pequena, a gente fez essa primeira rodada chamada Series A, e eles estão buscando alguém para liderar o time de vendas, ajudar a criar essa camada executiva na operação. A gente sabe que você quer ser um empreendedor, por enquanto não, mas pelo menos você já vai estar mais próximo de um estágio inicial, de investidores. E foi aí que eu experimentei e considerei. Então a Monax tinha liderado esse investimento no Viva Real, o fundador foi apresentado, né? A gente foi apresentado, que é o Brian, ele era fundador e CEO naquele momento. Eu falei, cara, vamos tentar aqui. A verdade é que eu imaginei que ia ser uma experiência mais curta, imaginei que ia ser um trampolim para, de fato, empreender mais rápido, mas funcionou super bem. A gente, depois de 6 meses, 1 ano que eu me juntei ali, a gente começou a, né, tá funcionando para os dois lados, legal, vamos estender aqui mais 6 meses, 1 ano, e a gente fala para ver como é que está funcionando aqui para nós, e deu certo. Depois de 1, 2 anos, eu já estava muito feliz e engajado, e entendi que, para mim, aquela experiência supria aquilo que eu achava que fazia sentido para eu me engajar, para eu me manter conectado, e acabou sendo quase 1 década aí essa experiência. E aí ela foi comprada, né, virou o Grupo Zap, né, que Isso, depois foi comprado pela OLX, né? E exatamente, você saiu nesse período. Foi aí que exatamente. surgiu o Nômade na tua vida. Bom, a venda, ela teve um processo de assinatura do contrato e aprovação por parte do CAD. Então teve um período ali que foi um limbo, né, que você assina, já está público, todo mundo sabe que essa empresa vai ser vendida, mas ela ainda não pode ser transferida e assumida pelo comprador até que o CAD vá lá, né, e aprove. Uhum. Como era março de 20, início da pandemia, tinha até a dúvida de quanto tempo vai demorar essa aprovação, essa avaliação, se vai ser aprovado. Então tinha várias perguntas. Mas na prática, era uma venda completa da empresa. Eu, como CEO do Grupo Zap, até então eu tinha essa governança, o conselho com o qual eu trabalhava, os investidores originais do Viva Real e o fundador CEO que estavam no conselho, mas também a Globo, que era dona do Zap e que esteve no conselho depois da fusão. Então já tinha essa dinâmica, né? Eu tinha o meu time com o qual eu trabalhava. Então, pensando num ponto de vista muito pessoal, né, a minha vida ali, legal, com os investidores, com o meu time, ia mudar completamente. A gente ia passar a ser parte de um outro grupo, com agora um gestor diferente, uma outra dinâmica, outras pessoas. Então, tudo isso, para mim, foi um ponto de reflexão. Faz sentido eu seguir aqui, ou eu posso explorar outras coisas. Agora eu tenho uma independência, estou fechando um ciclo legal, consigo, se eu quiser começar sozinho uma coisa, né, financiar, posso até financeiramente agora me dar o luxo. Então, uma posição muito boa, muito privilegiada de, olha, agora eu posso escolher. Não sabia quando. Tinha que ser aprovado, mas não sabia quando exatamente. Então, eu estava em uma situação ainda de incerteza e podia falar com poucas pessoas, porque também a responsabilidade para com o time, porque eu estava gerindo, né, o Claro. pessoal do Grupo Zap, eu ainda era No o processo de CEO. transição, todo mundo fica muito inseguro, né? E a transição não tinha começado, só poderia começar depois da aprovação. Então, é essa situação com muitas dúvidas. Mas sim, eu estava considerando o que fazer daqui para frente. E as pessoas ou instituições com as quais eu podia falar eram poucas. Eu não podia, né, para preservar ali a estabilidade do negócio. E eu acabava falando com os fundos que estavam como investidores e que também sairiam completamente da operação após a venda. A Monax, que foi quem me levou para o Viva Real naquela época,
foi um desses fundos com os quais eu conversava. O que a gente vai fazer depois? Muitos empreendedores ou executivos que passam por experiências semelhantes a que eu passei acabam virando investidores. Uhum. Agora vou ter um negócio aqui, vou fazer de uma outra perspectiva. E eu olhando para trás, falei assim, o que eu aprendi aí desde algum tempo atrás é que eu sou feliz aqui na operação. Então quero fazer esse negócio de novo, vou empreender de novo. Fui falar com a Monax, e aí, Monax, existem alternativas aqui, opções? Eu não podia concorrer com a indústria anterior, ou seja, mercado de classificados e imóveis, então tinha que ser algo bem diferente. E comecei a pensar, assim, olha, e aí? Existem outros potenciais cofundadores, ideias. Esses fundos, eles acabam explorando muito ao redor do mundo, veem o que tem de oportunidade, pessoas que estão por aí também, né, para juntar como potenciais cofundadores. E foram eles que me apresentaram, e reconectaram, na verdade, ao Patrick, que é o fundador do iFood, mas que também já tinha saído há muitos anos ali da operação, que estava agora com essa ideia, vamos fazer um negócio novo aqui. E aí a Monax comentou, tem lá uns cofundadores, ninguém quer ser CEO, estão buscando uma outra pessoa para se juntar ali ao time, talvez valha você explorar. E aí a gente começou a explorar isso ali no meio de 2020, as coisas avançaram, todo mundo estava em momentos de vida semelhantes, e enfim, deu certo. Então, me juntei ali ao grupo de cofundadores que tinha essa ideia e aqui estamos. Bom, você começou, né, no meio da pandemia. A gente estava até comentando aqui, né, antes do episódio, né, como é que era todo mundo remoto, Sim. no meio de isolamento. Você tinha que criar uma cultura forte à distância. Conta pra gente qual que foi o teu desafio ali naquele momento como líder, né, da operação. Estela, cultura é um negócio difícil de definir, né? Esse sistema operacional invisível que está por trás, né, que leva a empresa, super difícil. A gente não tinha alternativa naquele momento, a gente estava remoto. As ondas, né, e Delta, e Ômicron, aquele sair, volta, então resgatar uns 5 anos atrás, a gente não tinha alternativa. Além disso, tinha um aspecto do nosso processo de construção ali, do produto, muito do que a gente estava construindo era com parceiros fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. A gente não podia nem ir para fora, tinha país da Europa que proibia a gente, brasileiro, de ir para lá. Estados Unidos, para a gente entrar nos Estados Unidos, a gente tinha que fazer aquela quarentena de 15 dias, não sei se nem todo mundo se lembra. Cancelaram os voos, então a gente estava construindo, falando, exemplo, né, para a gente explorar com a bandeira do cartão multinacional, Visa, Mastercard, qualquer uma. O que a gente estava construindo era lá fora. Então não era nem com as empresas aqui no Brasil. Então a negociação, a parte de especificação do produto, desenvolvimento, era tudo com as empresas lá fora. Então a gente não tinha opção a não ser construir essa cultura de remoto. Eu acho que isso foi muito... a verdade é que foi muito mais fácil, eu entendo, do que para empresas que estavam no mundo presencial, passaram para o remoto e depois, a gente não vai voltar para o presencial que a gente tinha. A gente surgiu nesse remoto e acho que construiu os artefatos da cultura da melhor forma possível para navegar nesse mundo remoto. Então, a gente não tinha opção. Talvez isso nos fez construir um pouco dessa cultura mais remota. E processos que por vezes são tipicamente presenciais, fazer um onboarding de uma pessoa que vai vir na empresa, deixa eu te chamar aqui, deixa eu te apresentar. Não, agora é tudo virtual. Então, os canais de comunicação, os fóruns de discussão, os processos de alinhamento, eles são nativamente remotos. Eu entendo que a gente está passando por um desafio mais hoje, porque agora hoje, 5 anos depois, o mundo está cada vez mais tendo o entendimento daquilo que é uma vantagem ser remoto, uma vantagem ser presencial. Está todo mundo ainda tentando criar a fórmula mágica do equilíbrio, né, desses modelos. A gente ainda está mais remoto, como regra. A gente tem esse ambiente Vocês mais também remoto. cresceram, né? Você está com 500 funcionários, né? Isso. Isso Então, muda a dinâmica isso muda. Tem um outro aspecto, Estela, que eu entendo que para a gente facilitou no início, foi que a gente conseguiu construir um time inicial que era muito de pessoas, de gestores, que já eram pessoas com as quais a gente tinha trabalhado antes. Então, especialmente, acho que no time de tecnologia, o Gabriel, que é um cofundador e CTO, ele conseguiu construir uma base inicial ali de gestores, gerentes, diretores de tecnologia, que eram pessoas que já tinham trabalhado com ele na empresa anterior.
essa, esse capital social, né, essa relação que foi construída ao longo de vários anos anterior, eu entendo que é um grande diferencial e que facilita muito a construção da empresa do zero, especialmente nesse ambiente remoto. Quando a gente sabe como trabalhar com as pessoas, quando a gente tem essa conexão, facilita muito, não tem E era uma conexão anterior, né? Quer dizer, o anterior. duro é criar as conexões remotas, né? Exato. E aí eu estou trazendo esse aspecto, porque quando você fala 500 pessoas, você não consegue criar uma empresa de 500 pessoas só com quem você já trabalhou. E aí a gente começou a ter mais desafios mais recentemente, porque antes a gente ainda estava em um ambiente em que muito da gestão e das pessoas já eram próximas, a gente já tinha construído essa história, essas conexões. Não todo mundo, mas né, em Uhum. alguns blocos. E mais recentemente, sim, é um desafio maior. Então, como é que a gente pode agora apoiar os times, os gestores, em uma situação muito mais distribuída, a construir essa cultura, os artefatos de comunicação, planejamento, todas essas cerimônias que são necessárias para Uhum. seguir alimentando o processo de crescimento e expansão da empresa. Você comentou até que um aspecto importante aí, talvez, do presencial seja no onboarding, né? Que é quando você traz gente nova, gente jovem e tal. Por que que você acha isso mais relevante ali? Acho que o- existe um custo de se trazer uma nova pessoa para um time, né? Então, se você tem um time de 10 pessoas, você traz uma nova pessoa aqui para essa mistura, eh, você tem esse desafio de fazer com que essa pessoa jogue de acordo com esse time que está aqui, com as regras que esse time está jogando, a integração. Quando você cresce agora, e aí você passa a ter um time muito maior, e aí você tem essa pessoa que agora vai trabalhar junto de um time, mas que ao mesmo tempo tem que comunicar para os outros times e tem um processo transversal, horizontal, de planejamento, de execução, você cria uma complexidade muito maior de se trazer para esse novo colaborador, para essa nova pessoa, o entendimento de como é que se funciona não só dentro do seu time, mas nos outros times de forma distribuída. Muito do aprendizado, e acho que isso é bem empírico e talvez da minha experiência, né, olhando para trás, o, o- a forma de a gente acelerar a entrada de novos colaboradores em um ambiente dinâmico é falar, vai lá. É muito difícil você mapear 100% da, da, das tarefas, dos processos, do conteúdo que essas pessoas precisam aprender. Você traz uma pessoa de um time de marketing para dentro de um time de 10 pessoas, uma empresa de 10 pessoas, você consegue ter acesso a todo mundo de RH, finanças, tá aqui. Agora você vai para 500 pessoas, você traz essa pessoa de marketing, num time de 500, você pode ter seu time de 10, que são todos de marketing, ali você vai aprender a jogar. Mas como é que essa pessoa vai de fato entender o que está acontecendo com o time de RH, com o time de finanças, com o time de operação, o time de CX que está na ponta do cliente? É muito mais difícil. Então, mapear toda essa rede aqui de conhecimento, de comunicação, é muito complicado. E o que a gente está vivendo isso nesse desafio de hoje. Num ambiente presencial, muito do que é absorvido é por osmose, né? A esponja, eu estou aqui, eu estou olhando, eu posso ser um colaborador do time de marketing, eu sei que o time de RH se encontra aqui, eu estou absorvendo de forma muito natural. Isso não existe no ambiente remoto. Uhum. É muito difícil. Então a gente está neste aqui. Hoje é o desafio de gestão que a gente tem, é esse, é como trazer as pessoas com um processo de, estou falando entrar jogando, né, mais rápido, porque é sempre difícil. Então, a gente não tem uma ótima resposta, a gente tem processos aqui, a gente busca fazer parte do onboarding de forma presencial, mas nem todo mundo está presencial, a gente busca investir cada vez mais em capacitação, a gente busca investir cada vez mais na construção de um conteúdo, de um repositório de conhecimento, mapeamento dos processos, pontos que por vezes são tidos até como burocráticos. Não, mas para que você vai escrever tudo isso? Está tudo mudando. Mas se não escrever, onde é que vai estar? Ninguém vai saber. Então, Uhum. a gente tem que investir em novos processos que antes não eram necessários, que eram mais orgânicos. Então, a gente está institucionalizando muito desses processos, mas tentando aprender e tentando ajustar para o que a gente tem dentro de casa. Esse é um desafio contínuo.
Até falando sobre isso, tem uma das iniciativas que você olha bem de perto lá na Nômade, é o programa de estágio, né, Carreira em Ação. Eh, por que isso é importante, né, para você e como vocês lidam aí com a competição no mercado, né, por um talento, principalmente em meio aí a várias fintechs que estão surgindo? Juliana, uma coisa que eu criei uma crença ainda lá na minha experiência anterior era no quão insubstituível era o processo de formação de pessoas ah, no seu início de carreira e o valor que existe na manutenção dessas pessoas dentro da organização no longo prazo. Tem certas coisas que são muito complexas, certos desafios que são de gestão e de pessoas que são muito complexos de serem resolvidos no curto prazo. Quando a gente cria, cresce, acelera, tem sempre um desafio, vou trazer uma nova pessoa, essa pessoa não conhece da empresa, etc. E aí como é que a gente pode fazer a manutenção da cultura? E você só tem o entendimento de quão difícil é fazer um time de pessoas que entraram há pouco tempo apenas, versus o valor que existe na construção de um time de pessoas que estão com você há muito tempo, é desproporcional. Só que quando você entende isso e você está lá no meio do problema, já passou a hora de você investir nessa construção de formação de pessoas e processos e de talentos, porque você deveria ter feito isso há 5, 10 anos antes. Mas a empresa tem 5 anos, como é que você vai fazer? Então vamos começar cedo. Então, talvez um dos benefícios, né, de ter alguma experiência anterior nesse meio de tecnologia, de crescimento acelerado, etc., é essa crença de que é preciso investir em certos processos, em certos programas, cedo. Mesmo que eles tenham desafios, mesmo que eles não sejam os melhores, mesmo que a gente tenha turnover, etc, etc. Mas os ganhos que você vai ter no longo prazo em investir nesses programas de formação, não tem ninguém que consiga nem medir. É desproporcional. E foi por isso que a gente lançou esse programa de Carreira em Ação no início do ano passado. Início de 2024, se eu não me engano. Talvez até na virada de 23 para 24. A Nômade foi lançada no final de 20, ou seja, não tinha nem 3 anos, a gente estava conseguindo fazer um programa. E aí vamos ter aqui dezenas de pessoas. Acho que vieram umas 15, 20 nesse primeiro programa. E aí a gente repetiu esse programa. Esse ano a gente já está em uma segunda edição. Na verdade, em menos de 6 meses, ou, na verdade, em menos de 12 meses, a gente lançou um novo programa. Os ganhos, claramente existem ganhos de curto prazo também, mas os principais são no longo prazo. Talvez seja um dos maiores exemplos de investimentos que a gente faz com um foco no longo prazo. E quando você pensa em retorno financeiro, muito difícil você medir no curto prazo. Mas no longo prazo você mede. Então, é o tipo de decisão que, por vezes, quando você está construindo um negócio, você não consegue medir, mas se você tem experiência anterior, você consegue fazer referência. Então, para a gente, é um programa de longo prazo. Ah, mas são estagiários ou são pessoas que têm, talvez, 20 anos. Tá bom, mas daqui a 5 ela vai ter 25. E daqui a mais 5 ela vai ter 30. E vai ser um talento, né? E vai ser um potencial para construir a empresa. Então, eu sou o maior defensor desse tipo de programa. E, na verdade, é absolutamente complexo fazer com que a organização inteira apoie isso. Mas quem que vai cuidar desse pessoal? Vamos nós, vamos ter que investir, vamos ter que cuidar. Dá trabalho Dá também. trabalho, claro que dá. Mas é mais fácil fazer isso e daqui a 5, 10 anos você ter essas pessoas que vão co-construindo e que trazem uma bagagem, que entendem de onde é que vem as coisas, do que trazer apenas pessoas de fora. Então, esse é um dos projetos que eu particularmente gosto, tenho orgulho, que é e sou ali não só um patrocinador, mas foi quem falou assim, vamos fazer. E a gente tem alguns outros aí em paralelo. Então, eu sou um irracional defensor desse tipo de projeto. Agora, contando um pouquinho do negócio Nômade, né? Bom, para o nosso ouvinte aqui, né? A Nômade oferece produtos financeiros em dólar para brasileiros, né? Basicamente é isso, a gente já contou no começo do episódio, mas eu queria saber quais foram os desafios aí regulatórios, operacionais, né? Para construir, né, essa infraestrutura financeira americana, conectar com o público brasileiro. Conta um pouquinho desse desafio de negócio mesmo. Legal, claro. A gente lá em 2020, quando estava ainda construindo, sem lançar, né, nesse processo inicial,
a gente tinha um desafio de construir um produto, em muitos aspectos, novo, precursor, não tinha ninguém que tinha feito essa conta, domiciliado nos Estados Unidos, digital, sem tarifas. E então, um dos grandes desafios que a gente tinha lá no início era conseguir conectar os reguladores e prestadores de serviço lá dos Estados Unidos com o que a gente estava construindo como produto e dar conforto para eles que a gente estava, sim, também seguindo o que há de mais seguro, transparente, aqui no Brasil, porque o que a gente estava construindo era uma ponte entre clientes residentes no Brasil e o sistema financeiro lá fora. Naquele momento, quando você não tem nenhum produto lançado, é até difícil a gente mostrar. Olha aqui, ó, deixa eu tangibilizar o que a gente vai fazer. Então, exigiu e além disso, remotamente. Então, né, que a gente sabe que é uma dimensão que cria complexidade. Então, talvez o principal desafio ali no início era essa dimensão, para além, que já envolve questão regulatória, uma questão operacional, técnica, mas tinha esse desafio que éramos brasileiros, morando no Brasil em grande parte, construindo um produto para brasileiros residentes no Brasil, mas grande parte do que a gente estava construindo não era no Brasil, era com aquele pessoal lá fora. Então, construir essa relação de confiança com esses parceiros lá fora foi o maior desafio. Então, como eu comentei, falar com uma bandeira lá fora, falar com um banco lá fora, com um regulador, foi o mais complexo. E aí a gente lidou com o que a gente teve, né? Com as nossas experiências pregressas. Alguns dos cofundadores eles eram sim no mercado financeiro. A gente tinha contatos com investidores que não eram só do Brasil, também lá fora. Alguns dos investidores em iFood, alguns dos investidores em Viva Real, Zap, também eram lá fora. Então a gente teve que lançar a mão aqui do que a gente tem e ir construindo aos poucos. Fazer concessões, diminuir um pouco o escopo, talvez muito sonhador do produto que a gente tinha naquele momento. Então vamos começar menor, vamos começar aqui focado só nessa conta, no cartão e a parte de câmbio. Então, talvez esse tenha sido o principal desafio daquele momento. Ao longo dos anos, os desafios eles vão evoluindo e se transformando. É claro que se a gente essa questão da geografia, da jurisdição, sempre vai ser um aspecto, mas, por outro, a gente já tem licenças lá nos Estados Unidos. Inclusive, a gente já tinha uma licença antes de lançar, uma licença que a gente chama de Investment Advisor, por lá, regulada pela SEC, que é a CVM, né? Equivalente à CVM lá dos Estados Unidos. Então, a gente já tinha essa licença, mas ainda assim, a construção do produto exige que os parceiros com os quais a gente trabalha estejam confortáveis com os nossos processos. Então, a gente tem que... Deixa eu trazer um advogado no Brasil super confiável para você ver aqui o que ele tá, qual é o parecer dele. Não, mas vamos trazer um outro advogado dos Estados Unidos para ele fazer a equivalência do parecer do advogado brasileiro para ajudar. Vamos fazendo isso. Hoje, talvez os desafios maiores sejam em relação à escala, para muito do que a gente faz, e não as licenças e a complexidade técnica. Por que eu digo escala? Porque quando a gente começa a trabalhar aí com alguns milhões de clientes, bilhões de volume, a gente começa a colocar em evidência um volume, um produto, um cliente, que antes não necessariamente estava chamando a atenção ou que era relevante para os parceiros com os quais a gente trabalhava. Então, hoje, quando a gente trabalha com, por exemplo, um parceiro que faz a emissão de um cartão lá fora, a gente já tem, mesmo sendo esse foco hoje em brasileiros, a gente já tem uma relevância para o negócio dele. Isso faz com que ele queira estar mais atento ao que a gente está fazendo. Isso faz com que ele queira trabalhar conosco para entender mais no detalhe. Vamos criar mais processos de validação, vamos prestar mais contas. Então, esse processo de escala faz com que nós mesmos precisemos aqui construir muito mais disciplina, muito mais processos de controles internos, auditoria. E então isso acaba sendo, eu diria, o desafio natural da empresa que escala, né? Você sai do ambiente pequeno, rápido, mais ágil, e agora não, mas agora a gente precisa dar conforto para todo mundo, não da ideia, não é um parecer do advogado, mas deixa eu ver como é que está essa operação, se vocês estão fazendo tudo isso, como é que isso está funcionando. Então esse é o principal desafio. E se a gente quer ainda crescer e ter os planos de seguir expandindo, então isso vai aumentar. Então,
Como que a Agora gente lida vocês com isso? expandiram aí os serviços, né, que vocês oferecem. Conta um Sim, pouquinho como é que funciona hoje esse crescimento. sim. Stella, a gente, até durante o processo da ideia da concepção, a gente pôde, acho que validar uma dinâmica da indústria financeira com tecnologia que não é talvez a regra para várias outras indústrias, que é o, o quão longo é um ciclo de desenvolvimento de um produto. Uhum. Né? Tem um aspecto regulatório, que em várias indústrias isso não é um ponto relevante. Tem um outro aspecto que é a conexão dos diferentes players da indústria e dos reguladores e das autarquias, ela é muito presente. Eu vou fazer o paralelo aqui no Brasil, né? Vamos lançar uma fintech, eu quero uma fintech que tenha um Pix com características XYZ. Você vai estar plugado no sistema financeiro nacional, né? Banco Central está aqui, orquestrando tudo isso. Então você precisa construir uma solução que vai estar conectada com todo mundo. Por vezes, em um outro mercado, você não, uma solução aqui do zero independente. Se você está plugado em todo mundo, de alguma forma você precisa navegar esse ambiente no qual essas empresas fazer uma relação de negócio, ter parceiros que são de um outro nível. Então tem um aspecto regulatório, tem um outro aspecto que é esse aspecto de trabalhar com parceiros robustos e que tem seus processos, tem sua governança. Então, para a gente, essas duas dimensões, desde o início, somada à complexidade tecnológica e desenvolvimento de produto, desde o início, nos mostraram que os ciclos iam ser muito mais longos do que aqueles ciclos nos quais a gente esteve acostumado a trabalhar, e por isso a gente precisaria ter uma capacidade de construir com mais antecedência, de nos antever aquilo que a gente via lá na frente. Por isso, a gente, comentamos, para a maioria das pessoas, a Nomad, quando surgiu, era aquela conta nos Estados Unidos com um cartão. Sim, mas o primeiro produto que a gente, inclusive, tinha não era esse, era um produto de investimento. A gente, como eu comentei, a gente era um advisor nos Estados Unidos, a gente lançou uma carteira robô administrada e aí, em paralelo, a gente foi fazendo vários produtos. A gente segue fazendo isso. Agora, o que a gente dá evidência, o que a gente promove mais, o que por vezes fica mais claro para o público, acaba sendo um produto que é um carro-chefe. No nosso caso, a gente lançou essa conta, o cartão. 21 para 22 teve a liberação das viagens internacionais, e aí o ano de 22 foi um ano que a Nomad acho que conseguiu validar, como a gente fala, esse produto inicial, o produto da indústria de banking. O ano de 23, a gente fez uma captação, o nosso Series B, que a gente fala, e foi um montante que nos permitiu fazer uma aposta maior. Vários produtos vinham sendo desenvolvidos em paralelo, a gente queria fazer um posicionamento mais amplo, que a Nomad não era só um produtos de banking, mas produtos de investimento, ou seja, para tudo que você precisa quando você pensa lá fora, nesse processo de te ajudar a construir um patrimônio diversificado, seguro, produtos de investimento iam ser necessários. A gente tinha ações, índices, alguns produtos, a gente ainda não tinha produtos de renda fixa, que é um tipo de produto que faz sentido para um brasileiro que mora no Brasil e que pensa lá fora. A gente entende que esse produto era necessário para o nosso portfólio, mas para a gente ter esse produto a gente precisava de uma certa licença. Essa certa licença também exigiria a gente ter sede lá nos Estados Unidos, ter officers, né, os executivos e administradores por lá e por aqui, mais processos internos, mais um investimento em posicionamento. Uhum. Tudo isso, esse capital em 23, a gente entendeu, a gente consegue. Isso vai levar 1 a 2 anos, e aí a gente começou essa prioridade de expandir a prioridade da unidade de negócio ao redor de investimentos. A gente foi tocando tudo isso. E acho que esse ciclo, de certa forma, é um marco. A gente não tem início e fim absolutamente cravados, mas a gente tem sim cerimônias que a gente fala, não, legal, esse ciclo, de alguma forma, ele foi pontuado aqui nessa virada de semestre, com as licenças, o lançamento que a gente fez, inclusive não um lançamento, mas uma comunicação que a gente fez no ano passado, o Will Smith, uma campanha mais forte, que foi em vários canais, multicanal, foi parte desse processo inteiro, mas a gente fechou com o lançamento. Agora, anunciamos essa licença de corretora nos Estados Unidos e também o lançamento de um serviço que a gente de consultoria, que é a Nomad Wealth, que a gente fala, para apoiar o brasileiro justamente nesse processo complexo de gestão do seu patrimônio. Então, a gente anunciou isso aqui agora, nesse meio do ano. Mas como eu comentei aqui no preâmbulo, quando a gente começa a construir, a gente faz muita coisa em paralelo, a verdade é que muito do que na verdade, tudo que a gente faz, a gente começa trabalhando nisso antes. Então,
tem muita coisa que a gente tem construído, né? Que a gente está fazendo aqui em paralelo. Muita coisa a gente lança, testa e não funciona, ok, deixa de lado, empacota, às vezes até joga fora, faz parte desse processo de inovação. Mas em paralelo a gente vai construindo muita coisa e nunca abandona né, o que nos trouxe até aqui, acaba sendo também combustível para seguir investindo nas próximas frentes. Então a gente está neste momento aqui, segundo semestre de 25, depois de uma etapa muito forte ao redor de conta cartão nos Estados Unidos, passamos por uma etapa 2 de construção, não abandonamos conta e cartão nos Estados Uhum. Unidos, mas a construção desse portfólio estendido de produtos de investimento para o brasileiro. Não abandonaremos nenhum desses 2 grandes blocos, mas vem agora uma terceira etapa de fortalecimento tanto da infraestrutura mais doméstica, com licenças aqui no Brasil, tem um processo de câmbio no qual a gente já participa. Então tem um fortalecimento aqui de infraestrutura, mas também de produtos aqui no Brasil, para oferecer mais para esse cliente que a gente vem servindo, esse cliente que a gente chama, né, o afluente aqui, essa categoria de clientes que a gente começou servindo, a ideia é seguir servindo ele. Uhum. Você falou sobre os desafios internos, né? Mas também tem os desafios externos que a gente fala sobre a política, sobre o cenário internacional, principalmente agora com o mandato do presidente Donald Trump, né? Com tarifaço. Aqui no Brasil a gente teve a questão do IOF, tudo isso faz o mercado ficar muito volátil. Como é que vocês lidam com isso, até para tomar decisões de curto, médio e longo prazo? Pergunta difícil, hein, Juliana? Opa, mas vamos lá. Bom, a Nômade surgiu lá em 2000 né, quando a gente lançou no final de 20, tinha um traço aqui da questão geopolítica que era um pilar que sustentava a visão de negócio de longo prazo da empresa, que a gente, no Brasil, sabe o quão volátil é o mercado, o quanto isso impacta o preço da moeda e o quanto essa volatilidade da moeda no longo prazo causa problemas de desvalorização no patrimônio. Então, esse princípio, ele sempre foi verdade. Historicamente, há décadas, a gente consegue ver o quanto essa volatilidade da moeda causa desvalorização do patrimônio. E a gente entende que é uma característica que vai se perdurar ao longo do tempo. Existem ciclos ou eventos que causam uma maior ou menor volatilidade, mas isso é parte do motivo pelo qual a gente constrói. Então, você trouxe 2 exemplos, tarifaço, IOF, mas nesses menos de 5 anos que a Nômade lançou, a gente tem vários eventos, na verdade. Acho que a gente natural que tem aqui sempre um apego forte ao que está acontecendo no momento, mas a gente passa por final do ano passado mesmo, super próximo aqui, né? Final do ano, a discussão do pacote de austeridade, e aí veio o imposto de renda, que na verdade foi até contra o que o mercado esperava. Se a gente volta um pouco antes, teve eleições no Brasil, que foi eleições, eu estou chamando de eleições, mas o negócio começou bem antes. Sim. E que, né, vai até depois. Então, nesses diversos momentos, o que a gente já pôde medir é que a volatilidade tem colocado em evidência o valor que uma solução como a Nômade, que facilita essa construção de um patrimônio diversificado, coloca em evidência justamente o valor dessa solução. Então, é claro que quando você pega um imposto que lá na ponta para o consumidor final aumenta o custo, isso é desagradável. Mas para mim o que é o fator que se repete aqui dessa história inteira é justamente o quanto existe essa volatilidade, essa indefinição, essa dúvida sobre qual vai ser a manutenção das tarifas, do custo no seu patrimônio. E aí uma solução como a Nômade, o que a gente tem visto de forma contínua nesses vários eventos, é que ela ganha evidência, os clientes procuram, querem saber sobre. E aí no longo prazo, o que era talvez no curtíssimo prazo, uma dúvida, meu Deus, e o que vai acontecer comigo ou para a empresa, etc. Na prática, o que tem acontecido é colocado aqui quase que um catalisador dos clientes. Não, agora eu quero entender, eu quero evitar que isso volte a acontecer comigo em momentos futuros, porque não parece que estabilidade está na pauta para os próximos anos. Sim. Então, se é isso, acho que a Nômade tem, se posicionado como uma solução para te ajudar a navegar esse momento. Então, é assim que a gente tem visto. Quer dizer, você trazer a comunicação ali para o seu cliente para dar um certo conforto diante dessa instabilidade. Mas ele, né?
Existe dor, existe Existe dor. sofrimento, né? Isso é inegável. A dúvida é menos olhando para trás e mais para frente. O que que eu posso fazer? A gente pode te ajudar daqui para frente. Acho que é assim que a gente tem se posicionado. Agora, desde que vocês surgiram aí, agora você tem outros concorrentes aí, né, assim, que tem essa proposta, né, você tem, sei lá, investir em dólar C6, o Banco Inter, o Wise. Como é que vocês encaram essa concorrência? Porque até então vocês navegavam ali no, né, que a gente chama do Oceano Azul, né? Sim, sim. Tem os dois lados, né? O positivo e o negativo. Eu, como um bom otimista, vou aqui promover o lado mais positivo. Mas, de fato, mais concorrência coloca uma pressão. Quanto a gente tem se diferenciado versus aqueles que agora estão navegando no mesmo ambiente em que a gente está. Mais do que olhar a diferenciação de um produto, um produto, uma conta, uma transação, um cartão, mais do que o produto, a forma como a gente se vê é mais como é que a gente tem uma proposta de longo prazo, mais ampla e que possa reter os clientes. Então a gente olha duas perspectivas. A primeira delas é, como você trouxe, já existem concorrentes. Então, internamente, o que já aconteceu? Será que a gente tem conseguido alimentar o nosso negócio? E aí, hoje a gente tem um conforto. A verdade é que hoje é mais confortável do que quando lançavam. Os concorrentes, há talvez 2 anos e meio, começaram a lançar produtos. O que vai acontecer? Difícil prever, não sabemos. Mas hoje o que a gente tem visto é que os números estão aí, estão funcionando. Então a gente está crescendo, e está crescendo em uma taxa maior do que a gente crescia anteriormente. Então, não estou dizendo que a gente tem só com esta evidência construído o produto que mais se diferencia, que se destaca, etc. Mas sim, a gente tem navegado de uma forma mais positiva do que a gente imaginava. A gente pode tentar identificar alguns desses movimentos. Parece que existe, como indústria, um momento muito positivo. Então, como eu comentei, a gente tem uma plataforma aqui que apoia o cliente que está começando a entender, ainda é super estágio inicial, a oportunidade que existe no longo prazo se eu fizer uso desse tipo de produto. Então, é muito mais uma onda que vem se formando do que o o pessoal chama de um jogo de rouba-monte. Não é que a indústria está aqui estável, vou pegar do outro. Na verdade, está todo mundo, estou exagerando, mas a indústria está construindo soluções para o mercado que anteriormente não existiam. E aí tem um efeito que é, no marketing já é muito, muito medido e analisado, o quanto a indústria se beneficia do marketing dos players individuais. Então, propaganda de Coca-Cola vende mais Pepsi. Propaganda de Pepsi vende mais Coca-Cola. Não, propaganda de Pepsi, claro que vende Pepsi. Vende, mas vende mais Coca também. Então, o que a gente está tendo, me parece, é um momento de construção da indústria. E a gente se preocupa em também seguir à frente aqui, não só sendo... Não é da nossa natureza ser um seguidor, a gente se vê como um promotor, como um construtor, tentando tá ali na frente. E me parece que até o momento a gente tem conseguido surfar bem. A expansão daquilo que a gente faz, criando um portfólio mais amplo, para aumentar engajamento, aumentar a retenção, ao mesmo tempo que a gente vai trazendo novos clientes, é a forma como a gente mede. Então, acho que teve uma pergunta anterior, quando você fez, Juliana, sobre como lidar com curto prazo e o longo prazo. Você fez do ponto de vista da volatilidade, mas também se aplica do ponto de vista de concorrente, né? Se um concorrente lança um produto que vem com um aspecto diferente do nosso e que a gente entende que pode ser válido, a gente não tem vergonha nenhuma, falando em vergonha, tem um livro aqui até pensando, a gente não tem vergonha nenhuma em olhar para o lado e falar, olha, tem uma solução que pode ser melhor para a gente. E a gente atende isso aqui internamente quase como uma forma de senso de urgência, resposta mais para o curto prazo. Mas no longo prazo, o que a gente vem construindo segue sendo muito válido. Solução mais ampla, completa, um portfólio de produtos que ajuda a pensar nesse cliente, nesse brasileiro que a gente já serve, com mais principalidade. Esse é o caminho para o qual a gente está seguindo, de expandir esse portfólio. Desviei um pouco aqui, mas eu vou voltar para ser mais específico para a sua pergunta, Estela. Então, acho que tem um produto que a gente lançou, nos ajudou aí para o mercado, colocou ali uma bandeira, nos colocou em evidência, e a gente, legal, a gente sabe que ele não sustenta no longo prazo. Então, como é que a gente pensa, qual que é a etapa 2? Etapa 2 é para além
de um produto, mas sim para um portfólio. E talvez quando a gente está no comparativo com a startup, no início a gente tem que gerir caixa, a gente não pode quebrar. Toda startup pensa assim, né? Por vezes a gente vai lançar um produto e nem sabe se vai conseguir ser sustentável. Mas a gente consegue validar ele, tem que equilibrar o caixa, legal. Tem uma etapa 2 agora, tá bom, mas a empresa não é monoproduto, a gente tem um portfólio. Então a gente deixa de olhar para o caixa e passa a olhar para o demonstrativo de resultados. Então aí a Nômade, a gente já começou a gerar caixa no último trimestre, então passou agora, você mencionou alguns dos números aqui, talvez um aspecto que a gente não falou ali nesse preâmbulo é a Nômade já gera caixa, então olha, já é sustentável, a gente já tem esses produtos, não um produto, mas um portfólio, que está nos ajudando a estar presentes no mercado para além daquele produto inicial. E o que está por vir, aí é um processo mais amplo, é um processo que envolve até o que a gente chama de ativo e passivo dentro do nosso balanço. É uma outra parte dos demonstrativos aqui, né, dos statements, que é como é que a gente pode alavancar cada vez mais 2 perfis aqui do nosso negócio para expandir ainda mais o que a gente vê que existe de oportunidade no longo prazo. Então, complexo a forma como a gente pensa a curto e longo prazo, mas sim a gente se vê bem posicionado, eu diria, para construir aquilo que a gente vê lá no futuro. Bom, para fechar essa primeira parte do nosso episódio, Stella tem mais uma pergunta, né, Stella? Vamos lá. Bom, a gente falou aqui bastante sobre novas gerações, sobre, né, sobre formar liderança e tal. Eu queria saber qual é a sua dica, Lucas, para quem está começando num cargo de liderança, né? Que conselho você daria para quem está chegando nesse lugar? Legal. Quando eu penso em liderança, eu me lembro quando eu tive as minhas primeiras experiências liderando outras pessoas, e eu não entendia que esse processo era um processo de várias etapas. Para mim era quase que um conceito, naquela época, líder ou não líder. Mas na verdade não, existem vários aspectos do processo de formação de liderança, né? E o primeiro deles é o líder de si mesmo. Então quando eu penso, quem está chegando ali numa posição de liderança que vai se tornar um gestor, na verdade, existe uma necessidade ali de autoconhecimento, de ser líder de si mesmo, de criar ali uma disciplina, de ser responsável com o seu próprio desenvolvimento, que vem antes. Então, talvez o que para mim hoje é óbvio, mas que naquela época não era, é o quão relevante é a gente investir no nosso próprio desenvolvimento como líder de nós mesmos antes de passar para líder de outras pessoas. E quando a gente chega nessa posição de líder de pessoas, é o momento em que a gente precisa criar o olhar empático, né? Porque o resultado do nosso trabalho como líder, é, na verdade, o resultado daquelas pessoas. E quando a gente trabalha como um contribuidor individual, esse olhar empático, olhar para o outro, normalmente não tem o mesmo peso, né? Claro que ninguém é egoísta dentro de um contexto organizacional e vai ignorar. Mas talvez o mais importante, quando a gente evolui para essa cadeira de líder de pessoas, seja entender que é necessário ter esse olhar empático, e a gente só consegue fazer isso quando a gente evolui como líder individual, que começa antes mesmo de me tornar líder de pessoas. É isso que eu me lembro e que eu recomendo, até como mentor na organização, quando a gente vai desenvolver as pessoas, acho que esse é o olhar que eu acho que é o mais importante. Bom, agora sim a gente vai encaminhando para a nossa parte final aqui do podcast, a gente vai para o nosso quadro de dicas. Lucas, eu queria saber o que você faz em meio a tanto trabalho para cuidar do seu bem-estar, seja físico, mental. Boa. Uma coisa que eu sempre fiz e continuo fazendo mesmo em meio a muito trabalho é dormir. Durmo muito, durmo mais de 8 horas por dia, todos os dias, sem exceção. Gente, isso aqui é um fato inédito. Durmo. Geralmente os seus dormem menos, né, Stella? É verdade. Desde criança. E talvez seja a única coisa, quando eu comparo com as outras pessoas, que eu vejo que eu continuo fazendo de forma consistente, minha vida inteira. E mesmo com estresse, os momentos de mais pico, consigo. Eu acho que é quase que uma terapia. Quanto mais a gente dorme, mais a gente consegue ter um bom sono. E acho que isso é o que me equaliza na minha vida.
E o que você está lendo que você pode indicar aqui pra gente? Legal, quando a gente chegou aqui, curiosamente eu estava segurando um livro, né? Aham. Então, como eu estou deslocando, vim aqui, acabei trazendo um livro. Este livro que se chama A Philosophy of Shame, que é a filosofia da vergonha. Por acaso eu estava semana passada nos Estados Unidos, passei numa livraria, comprei esse livro e estou gostando, ó, tô mais da metade dele aqui. Basicamente fala sobre essa emoção que não é muito falada, né? Vergonha, e o quanto ela pode ser uma emoção positiva, promotora de autodesenvolvimento, de reconhecimento das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas, vários aspectos aqui que fala da formação de império, formação da sociedade, e mesmo em tempos atuais, o quanto essa sensação, esse sentimento pouco falado, pode ser uma super força para a gente se desenvolver. Uhum. E você tem tempo para assistir uma série, um filme? O que você tem para indicar pra gente? Talvez para a carreira empreendedora, especialmente para processos ali quando a gente tem uma startup nesse mundo de tecnologia, o processo de captação, lidar com fundraising, é muito solitário, por vezes né, uma responsabilidade muito grande ali do CEO, fundador. E uma série que eu me conecto bastante é Succession, que fala sobre os desafios ali. É um contexto diferente, né, de uma família e né, de um império praticamente ali de empresas, mas existem dinâmicas muito, muito, muito interessantes que são retratadas ali, que parecem ficção, mas que na prática são muito reais, que alguns aspectos, por vezes emocionais e pessoais, fazem total diferença no resultado do negócio e que a gente por vezes se esquece ou não entende, mas ali eu achei muito legal, recomendo muito. Série super Legal. premiada, né? Quem ficou curioso, tá disponível na HBO. Bom, Lucas, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Espero que você volte em outras oportunidades. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lucas. Foi ótimo o nosso papo. Obrigado. A gente conversou com o Lucas Vargas, que é CEO da Nomad. Estela, eu encontro você no próximo episódio, Com combinado? certeza, estaremos aqui. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou deste episódio, mande as suas sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre a entrevista que a gente fez aqui, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro, a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.